Não existe nada no universo de Shumatsu que se compare à luta da Morrigan contra o Neza. E não se engane, isso é um baita de um elogio. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do mais novo capítulo do spin-off de Shumatsu no Valkyrie. O capítulo 18 do Apocalipse dos Deuses saiu no final do mês passado, todo traduzido pra nós. Eu sei, eu demorei muito pra postar esse vídeo, então me desculpe pelo atraso, mas relaxa que essa demora vai ser recompensada muito bem por esse capítulo que tá muito acima da média. O capítulo 18 do Apocalipse dos Deuses vai contar com um total de 35 páginas, um número bem padrão para os capítulos desse spin-off e também um tamanho bem bom para um capítulo mensal. Ele vai trazer consigo uma arte muito acima da média também do que esse spin-off traz, geralmente, com diversas cenas de luta e cenas de porradaria franca muito bem trabalhadas. Alguns designs estranhos se mantêm, mas eles conseguem superar isso com cenas bem montadas que escondem um pouco essa parte negativa. O capítulo 18 do spin-off de Shumatsu vai contar a continuação direta da luta da Morrigan contra o Neza, um capítulo que vai guiar a luta para sua reta final. Esse capítulo vai explorar bem mais um dos personagens dessa luta, mostrando uma reviravolta bem interessante pro final impactante do capítulo anterior. Esse capítulo também vai caminhar para mostrar o pico mais alto dos dois personagens nessa luta e também provavelmente suas habilidades mais fortes ou alguma coisa desse tipo. Afinal, o vencedor dessa luta ainda vai lutar mais lutas, então talvez o vencedor não use tudo de si, igual foi nas rodadas anteriores desse spin-off e como também se tornou um padrão desse mangá. Mas claro, para saber tudo o que aconteceu nesse capítulo, fica até o final do vídeo. Não esqueçam também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com os meus queridos seguidores. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar como primeiro link da descrição e também nos comentários se eu me lembrar. Já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs. E também, claro, compartilhe esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 18 se chama Limites Ultrapassados e começa revendo a cena que terminou o último capítulo, só que agora do ponto de vista do próprio Neza, revendo toda a cena do ponto de vista dele durante o grande e poderoso soco que ele levou da Morrigan, que deixou ele esbagaçado na beira da derrota. A gente vê a Morrigan segurando o braço dele e preparando seu poderoso soco, e vemos que do ponto de vista do Neza, sua IA começa a apitar vários alertas de perigo, dizendo pra ele que o perigo estava em alerta máximo. E como último recurso, Neza começa a chamar sua arma divina de órgãos internos, chamando por sua armadura mística. Mas antes que ele pudesse completar sua frase, o soco da Morrigan é desferido diretamente nele, causando uma grande explosão em toda a arena do Valhalla. O narrador começa a dizer que um dos órgãos internos que compõem a arma divina do Neza, a parte que compõe a armadura mística do céu e da terra, era uma recriação do Shifang Wei Li, essa sendo a técnica divina de assinatura do seu maior rival, sendo esse o próprio Sun Wukong, o grande sábio igual ao céu. Mas ele diz que, no entanto, ele fala que o Neza replicou foi só a parte de armazenar a energia de um ataque recebido e liberar essa energia à vontade, dizendo que ele pegou apenas esse conceito do poder do Wukong como uma espécie de cópia. Na imagem vemos que o Neza não recebeu o ataque de graça sem uma reação. A gente vê que ele tentou reagir portando seu escudo enquanto tentava defender o ataque da Morrigan, mas vemos que isso foi em vão porque o escudo se quebrou quase que no mesmo instante. Mas o narrador fala que sem a durabilidade do Inquebrável, o Inquebrável sendo outra das habilidades do próprio Wukong, que o Neza não tem, o corpo do Neza foi completamente destruído e obliterado pelo poder da Morrigan. A gente vê os braços e as pernas do Neza sendo obliteradas e transformadas em lembrança. Vemos a cara de pavor do Neza depois desse golpe e vemos o narrador dizendo que quando o Neza foi confrontado com um simples soco da Morrigan, sua capacidade corporal foi instantaneamente superada por ela. Em seguida vemos que esse soco da Morrigan ressoou por todas as partes do Coliseu dos Deuses. Vemos que os egípcios sentiram esse estrondo mesmo em outro lugar enquanto cuidavam do deus supremo egípcio Ra, que estava em recuperação. A gente vê o Hércules e o Prometeus assustados e surpresos com esse estrondo também. Vemos também uma outra parte da enfermaria que o Indra também ficou bem surpreso com isso. E vemos o Suzaku sendo cuidado dentro daquelas câmaras com aquele líquido curativo dos deuses que vimos na obra principal também. A cena mostra os deuses da equipe do Suzaku vendo a luta por uma tela semelhante a uma TV na enfermaria. Os três deuses reagem surpresos com o golpe da Morrigan no Neza, surpresos com o tamanho do poder que a Morrigan carregava com ela e também o tamanho do estrago que o soco dela fez no campo, com um deles dizendo que a Morrigan é realmente uma deusa inacreditável de forte. A cena agora volta pra arena logo após o resultado do golpe da Morrigan. De volta agora na cena final do último capítulo, onde a Morrigan destrói quase que completamente o Neza, mas em seguida fica decepcionada com o resultado. Não decepcionada com o resultado do seu golpe em si, mas sim decepcionada
impressionada com o seu adversário Neza. Ela segura com a mão esquerda o cabelo dele e levanta sua carcaça do chão. Em seguida, Morrigan diz que ele realmente se meteu em uma situação ruim pro lado dele. A Morrigan em seguida atira o corpo do Neza no chão novamente, declarando que já venceu a luta. E em seguida ela começa a ir embora, dizendo que isso tudo foi um saco e que foi uma completa perda do seu tempo, falando que o Neza não serviu nem sequer para aquecer um pouco a Morrigan nessa luta. A narradora da luta fica chocada com a rápida resolução que a luta teve em um tempo tão breve e pergunta meio que em dúvida se a luta realmente já teria terminado, sem acreditar muito nisso. Mas ao longe vemos que o Sun Wukong finalmente chegou na arena e viu esses momentos finais do Neza onde ele foi massacrado. Mas Sun Wukong comenta baixo, respondendo a pergunta da narradora e dizendo que não, que a luta ainda não acabou. A gente vê a Morrigan lentamente indo pra fora da arena bem decepcionada, só que algo inesperado acontece. A Morrigan de repente faz uma feição de surpresa como se algo inesperado acontecesse nesse exato momento com ela. E vemos na página seguinte que sim, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. Não só pra Morrigan, mas também pra todos os deuses que estão assistindo. A gente vê em seguida que a Morrigan do nada foi perfurada e empalada pela lâmina do braço do Neza. Algo bem estranho, pois o Neza está sem os dois braços nesse exato momento. Ou talvez nem tão estranho assim para o que vem a seguir. A Morrigan olha pra trás com um sorriso de empolgação no rosto, questionando ele sobre o que era isso e perguntando se ele realmente quer continuar com a luta. Mas imediatamente logo após esse ato, a Morrigan vira pra trás metendo um baita de um socão na direção do Neza, chamando ele de merda enquanto dá um grito. Mas algo totalmente impressionante pra Morrigan acontece. O Neza que ela tentou socar agora simplesmente desapareceu e reapareceu atrás dela em um piscar de olhos. A Morrigan olha pra trás e se impressiona com o que vê. Um Neza totalmente reestruturado, mas não só isso. Um Neza completamente diferente de qualquer coisa que ela viu nessa luta. A Yadonesa começa a dizer algo a respeito da sua quebra de limite, ativando um código chamado Azura, revelando a mais nova forma divina do deus Neza, uma forma totalmente diferente do que ele era antes, quase que a verdadeira forma divina do Neza que se ativa por uma liberação total dos seus poderes. Agora Neza tem uma presença totalmente diferente nessa luta, uma presença que realmente demonstra perigo pro seu adversário. Ele também agora tá muito mais rápido e vemos também que ele agora tem 6 braços, onde cada um deles consegue se modificar ao bem querer do Neza. Todos os deuses ficam abismados e impressionados vendo a nova forma do Neza. O deus Ares é um dos que fica bem chocado vendo isso, perguntando em um grito o que seria essa forma maluca que o Neza se transformou. Ele diz ainda em seguida surpreso que os braços e as pernas do Neza foram totalmente regenerados do golpe da Morrigan. Em seguida a narradora também fica surpresa e diz que aparentemente a luta ainda não acabou. Só que agora o Neza volta a encarar a Morrigan com seus olhos negros e mais marcas no seu rosto, um olhar totalmente ameaçador. A gente vê que a Morrigan fica toda ofendida com esse olhar do Neza pra ela, onde ela acha que agora ele tá totalmente cheio de si, só porque alcançou uma forma nova. Em seguida a Morrigan pergunta pro Neza se só porque agora ele tá com os braços a mais, ele estaria realmente achando que vai vencer essa luta. E ao terminar essa frase, a Morrigan avança mais uma vez pra cima do Neza com mais um dos seus socos finalizadores de combate. Mas vemos que no momento em que a Morrigan chega perto do Neza, ao ponto de ficar perto o suficiente pra acertar o seu soco, o Neza simplesmente desvia com a maior facilidade do mundo. Mas não só isso, ele conseguiu realizar um contra-ataque antes mesmo da Morrigan sequer completar o seu ataque, o que mostra que agora ele tem uma movimentação de combate extremamente poderosa e ainda mais poderosa do que antes. E contra-atacando a Morrigan, Neza acerta um soco em cheio no peito dela, fazendo sua boca sangrar. Esse soco que o Neza deu parece que fez mais dano do que qualquer outro ataque que ele havia realizado antes contra a deusa mais forte do paraíso. Esse golpe, além de fazer a Morrigan quase cuspir sangue, também fez ela voar muito pro alto em uma velocidade absurda. Mas antes que ela sumisse da vista do Neza, ele realiza um grande salto que envia ele para mais alto do que a própria Morrigan estaria agora, alcançando como objetivo as costas dela. Uma coisa interessante é que só os 4 braços das costas do Neza que estão atacando efetivamente a Morrigan, enquanto os outros 2 braços normais do seu corpo permanecem em uma forma de reza, o que faz a gente pensar que talvez seja algum tipo de concentração ou alguma coisa desse tipo que ele precisa manter para utilizar essa forma. E novamente por cima da Morrigan, Neza aproveita a chance e desfere um grande soco no rosto dela, utilizando um dos braços das suas costas para bater novamente, declarando que a maior parte da força do Neza está concentrado nesses 4 braços, o que dá indício também que são esses braços que estão guardando toda a força de ataque que a Morrigan desferiu antes contra o Neza, o que faria sentido com a habilidade dele. Esse soco mais uma vez manda a Morrigan pra longe na arena, devolvendo ela pro chão que ela estava antes, mas agora com o corpo da Morrigan fazendo uma grande destruição no chão da arena. Simplesmente o Neza machista
pista, detonando a Morrigan como se fosse um pedaço de cocô. Os deuses novamente olham essa surra que a Morrigan tá levando com total surpresa, não acreditando nessa virada surreal que a luta tomou do nada. Mas algo ainda mais inesperado acontece durante a luta com o Neza. A narradora se pergunta o que seria isso que está acontecendo nesse momento, e a gente vê que na arena, o corpo do Neza começa a se desfazer, começando por um dos seus braços, coincidentemente o mesmo braço que deu o soco no rosto da Morrigan. Mais um dos braços do Neza começa a se desfazer em seguida, e logo depois uma das suas pernas começa a se desintegrar também, e vemos que além disso tudo, também pedaços do seu rosto começa a se desfazer, como se ele estivesse perdendo essa forma aos pouquinhos conforme o tempo vai passando. O próprio Neza parece se surpreender com isso, mas nas arquibancadas da luta onde o Sun Wukong está, vemos que ele olha pro Neza na luta com o rosto zangado, chamando o Neza de desgraçado por um breve momento. Os amigos do Kong se surpreendem ao ver ele assistindo a luta, ficando felizes que ele conseguiu chegar a tempo pra ver a luta do Neza, mas o Kong comenta que a situação tá muito estranha, cortando totalmente a alegria dos seus colegas. O Kong olha pro Neza e diz que essa forma dele está muito estranha, e em seguida ele fica extremamente confuso enquanto observa essa forma, e vemos agora que o Kong se lembra de alguma coisa do seu passado, dizendo que naquela vez, a sua luta contra o Neza só durou tanto tempo porque o Neza tinha fortes habilidades de regeneração. A gente vê que o Kong vai novamente trazer alguma coisa do passado, e talvez essa coisa explique melhor essa nova forma do Neza. Os amigos do Kong dizem que essa parada era total novidade pra eles, mas o Kong continua dizendo que no fim da batalha dos dois, há muito tempo atrás, o Neza usou uma forma de ataque completa onde ele usava todas as suas formas de armas ao mesmo tempo. A gente vê na imagem o Neza com uma forma onde ele tem seus 6 braços liberados novamente, mas é uma forma que não se assemelha a nada com a forma atual do Neza na arena, que é a forma Asura do Neza, e parece que é isso que incomoda o Kong, que diz em seguida que essa forma de agora é totalmente diferente de tudo que ele já viu do Neza. A cena corta de novo pro Neza na arena, observando a situação depois de conseguir regenerar o seu corpo novamente. Neza observa o local onde a Morrigan havia caído antes, percebendo que sim, ela ainda está com vida e está se levantando novamente para voltar para a luta. Neza observa ela se levantar do chão enquanto fica totalmente sério, e depois que a Morrigan se levanta, ela abre um grande sorriso e diz que agora sim a luta tá começando a parecer uma luta de verdade, perguntando em seguida o que o Neza acha disso. Apesar de tudo, a Morrigan parece gravemente ferida, pingando sangue por todo o lugar do corpo. A barriga da Morrigan tá totalmente destruída e o seu rosto também, mas mesmo assim a Morrigan continua com um rosto de empolgação, como se fosse esse o tipo de luta que ela mais gosta. O deus Enma-Daioh, olhando isso, diz que os golpes do Neza causaram sérios danos nela, e com a cena cortando agora pra Zeus, vemos que ele fica analisando a situação, e por fim perguntando pra Hermes o que ele acha disso tudo. Hermes analisa as coisas brevemente e diz que o que ele tem é apenas uma suposição, mas ele comenta que essa nova forma do Neza, chamada de Asura, provavelmente se sustenta às custas da própria energia vital do Neza. E na imagem vemos novamente a perna do Neza se desintegrando como se a sua vida não estivesse conseguindo mais sustentar essa forma, acelerando a sua morte. A Morrigan vê essa cena do Neza e fica meio chocada e surpresa com isso. Neza cai ao chão por ter perdido novamente a sua perna e fica parecendo meio debilitado, uma cena que deixa a Morrigan bem irritada, e logo agora que ela estava ficando empolgada com a luta. Mas Neza não quer deixar transparecer essa parte frágil do seu poder, então depois que ele vê o descontentamento no rosto da Morrigan, ele pergunta pra ela o que aconteceu, dizendo em seguida que ela pode vir pra cima dele com tudo, e por fim perguntando se a Morrigan, ou melhor, a mera deusa exterior que ele se refere, estaria com medo dele. A Morrigan ouve isso e dá uma sincera risada bem alta, tratando tudo que o Neza disse agora como se fosse uma mera piada ruim, mas em seguida o narrador começa a dar um contexto sobre aquilo que aconteceu há pouco tempo atrás na luta com o Neza, mostrando uma imagem do Neza exalando um poder extremo e dizendo que há poucos segundos atrás, o corpo do Neza recebeu um golpe devastador com uma força verdadeiramente colossal da deusa Morrigan, mas ele diz que graças ao seu poder de regeneração, ele conseguiu forçar o seu próprio corpo a reter esse impacto absurdo, mantendo essa energia impossível dentro de si mesmo, dizendo que basicamente ele conseguiu conter todo o poder do soco da Morrigan dentro dele, assim atingindo um novo estágio de evolução forçada. O narrador ainda diz que em condições normais, essa energia destrutiva teria sido suficiente para pulverizar o seu corpo instantaneamente, mas ele diz que o Neza concentrou toda essa energia e a transferiu totalmente para o seu próprio punho, e na imagem a gente vê um Neza sem perna avançando contra Morrigan, pronto para dar o que parece ser seu ataque final contra ela, um soco condensado com todo o seu poder acumulado. A Morrigan vê isso e fica bem feliz com essa resolução, ela fica contente que ele está avançando contra ela mais uma vez, mas ela faz novamente uma cara de raiva, se preparando para o
próximo embate de golpes. E diz em seguida que, já que é assim, então ela também vai se exibir um pouco nessa luta, dizendo que o seu próximo soco vai ser sim um soco de verdade. E é com a imagem da Morgan preparando um próximo soco com seu punho e sua manopla rachando que o capítulo termina. O capítulo passado realmente deixou uma impressão de que eles iriam fazer uma luta de praticamente um capítulo só, o que seria uma baita ousadia pra essa obra. E eu de início admito que eu não achei uma ideia ruim, até achei que seria uma boa ideia pra demonstrar o quão brutal poderia ser uma deusa do naipe da Morgan nesse spin-off, né? Mas no fim eu fiquei feliz que o Neza não foi vencido tão fácil assim com apenas um soco. E tenho que dizer que finalmente o Neza fez alguma coisa que eu achei foda nessa luta, porque até agora eu tava achando ele só um personagem bem mais ou menos. E falando em Neza, que capítulo espetacular pro meu mano Neza, viu? Desde o início eu tinha problema com o Neza, eu achava ele muito chato e eu achava o design dele extremamente feio e esquisito. Eu tava abominando muito todo o personagem do Neza que tava sendo criado, mas essa nova forma dele caiu como uma luva. Eu adorei muito, achei do caralho essa forma azura dele. Eu acho que ele ser todo magro e esguio combinou muito com essa forma. A cara dele de maluco e todos os braços extremamente ameaçadores que ele ganhou, inclusive com os braços dele parecendo as únicas partes biológicas dele, tipo de carne e osso, tá ligado? E o resto tudo de metal, assim. Pô, achei isso tudo muito zica, eu achei que combinou demais essa forma. Não acho que isso vai ser o suficiente pra fazer com que o Neza ganhe essa luta, e eu tenho ainda completa certeza de que a Morgan ainda vai ganhar essa luta. E outra coisa que eu tô acreditando muito agora é que talvez a gente veja a primeira morte de um deus nessa rodada, com obviamente a morte do Neza. E isso vai fazer sentido mais pra frente, dependendo de como que a obra vai abordar o Wukong, porque pareceu nesse capítulo que o Wukong tem uma espécie de consideração pelo Neza. Não é como se os dois se odiassem, além da clara rivalidade deles. Então pensem e teorizem comigo. O Neza morre pra Morgan nessa luta, e a luta inacabada do Wukong contra o Neza nunca vai ter um resultado por causa disso. A gente sabe que o Wukong vai lutar contra o Kuchulain, e quem vencer vai lutar contra a Morgan, que seria a possível vencedora dessa rodada. Ou seja, o Wukong iria poder muito bem buscar uma espécie de vingança ou justiça pelo seu rival, ou alguma coisa desse tipo contra a Morgan. Claro que por outro lado também faria sentido o Neza vencer a Morgan agora, e mais pra frente ele e o Wukong lutarem novamente pra decidir um vencedor definitivo entre os dois. Mas vendo como a luta dele contra a Morgan está indo, e vendo também o jeito que o padrão das lutas acontecem nesse mangá, é quase impossível a Morgan perder pro Neza. Mas claro, tudo sempre pode acontecer, e o legal acima de tudo é ser surpreendido de uma forma positiva. Mas de modo geral eu adorei esse capítulo. Os caras ficam me zoando nos comentários dizendo que todo capítulo que lança do spin-off eu digo que é o melhor da obra, mas o pior é que tá bem assim mesmo. Essa obra tá melhorando bastante a questão das lutas e da brutalidade delas. Ponto esse que faltou muito na obra principal, a parte da agressividade e brutalidade sem limites que uma luta de um deus deve ter. Eu acho que a obra principal, as lutas são muito cordiais, são muito regradas, as lutas do spin-off são bem mais livres de qualquer amarra, e isso eu acho que é a parte que eu mais gosto desse spin-off, apesar da arte dele ser meio suspeita, infelizmente. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo, também de comentarem o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão.